Desde já agradeço por você estar assistindo esse vídeo. Nosso time não vai lá muito bem das pernas. Está tendo um início de temporada ruim. Após a vitória por 1 a 0 contra o Guarani, na primeira rodada do Paulistão vieram 3 derrotas. Contra o Ituano em Itu, São Bernardo na casa do adversário e contra o São Paulo no Itaquerão. Resultados ruins que o colocaram na lanterna do seu grupo e acenderam o sinal de alerta para um possível rebaixamento. Pois apesar da sensação de estar no início, a verdade é que já se passaram 4 rodadas de um total de 12, ou seja, 1/3 do campeonato. Na minha visão, pior que os resultados é o desempenho. Haja vista o jogo contra o São Bernardo, que o Corinthians ficou com 1 a mais quase o jogo todo e não teve a capacidade de fazer um gol, pelo contrário, levou. E contra o São Paulo, que expulsão mais ingênua. Um jogador profissional não pode ser expulso daquela forma. Parece que 2023 não acabou para os corintianos. Apesar de ter saído e entrado vários jogadores na janela de transferência, a verdade é que o Corinthians parece o mesmo. Repete os mesmos erros e a mesma pobreza de variação tática. Alguém pode me dizer por que o time sempre tem que jogar com pontas? Eu sinceramente gostaria de entender o porquê dessa insistência. O setor das laterais muito frágil, os adversários já descobriram o caminho. Pode reparar nos gols que o Corinthians costuma levar. E a cabeça de área, proteção zero. Isso já acontece há um bom tempo. A verdade é que depois que o grande Ralf foi embora, jamais apareceu alguém capaz de fazer essa tão importante função. Sim, é necessário alguém no meio de campo que dá prioridade para marcar. E uma descida do lateral ele cobre, e um descuido do zagueiro ele está lá para cobrir. Se tem um camisa 10 bom, do outro lado, amador que tem capacidade de dar aquele último passe que deixa o atacante na cara do gol, ou quando chega alguém na região da cabeça de área para chutar. Sempre Ralf estava lá. Será pedir muito o jogador que faça isso? Mas nem tudo é terra arrasada. O Corinthians tem jogadores de qualidade que estão passando por um mau momento. Por exemplo, Yuri Alberto. Este mau momento passa por falta de confiança e sei lá mais o que está acontecendo nos bastidores. Mas foi criado um setor de suporte psicológico no clube. Algo que não tinha no passado. Vamos acreditar que as coisas irão melhorar. Ainda há jogadores para estrear, como Rodrigo Garro, Gustavo Henrique e um substituto para o Yuri Alberto, Pedro Raul. Na verdade, Corinthians e Yuri Alberto deveriam sentar para ter uma conversa séria. A fase que o jogador está passando é sem adjetivos. E ele é um jogador jovem com grande potencial. De repente, uma mudança de ares é o que está precisando. Um centroavante, quando perde a confiança, é muito difícil. É importante salientar que a culpa não é só dele, dessa má fase. O esquema tático e o plantel de jogadores do Corinthians não favorece a um centroavante. Por muitas vezes, ele se vê isolado e tendo que correr demais, se desdobrando para encontrar alguma oportunidade de gol. Mas volto a dizer, é importante rever a situação do jogador, já que é um jogador jovem que já foi até convocado para a seleção brasileira, e isso que ele está passando no clube está desvalorizando seu passe. Que clube da Europa vai querer contratar um jogador que não está atravessando uma boa fase? A gestão lá é muito profissional e a chance disso acontecer é muito baixa. No máximo, eles irão querer tê-lo por empréstimo, como o Wolverhampton mostrou interesse. E aí sim, se ele mostrar que entrou em boa fase e voltou a ser o bom jogador de outrora, tentarão contratá-lo em definitivo. Deixa aí nos comentários o que você achou. O que você pensa desse início de temporada?